Vamos prosseguir com os ensinamentos do Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este capítulo vai tratar da parábola do festim das núpcias, a porta estreita, os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, dar-se-á àquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E hoje vamos começar com a parábola do festim de núpcias. Jesus, ele trouxe os seus ensinamentos mais profundos por meio de parábolas. Essas parábolas eram muito adequadas ao entendimento e ao povo daquela época, aos costumes daquela época. Então, nós temos sempre que ter o cuidado, e é esta a finalidade aqui dos espíritos, que dessem as explicações dessas parábolas, de não levar ao pé da letra, nem no seu sentido alegórico, mas na interpretação moral de cada ensinamento contido nessas parábolas. Então vamos lá. A parábola do festim das núpcias, eu sei que a maioria deve conhecer, mas a gente vai relembrar aqui em seus detalhes. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao rei, querendo realizar as núpcias de seu filho. Enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um a um, à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido isso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois das encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E, tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então essa parábola, ela é cheia de alegorias, certo? Então nós vamos ver agora o que significam, o que está contido, qual o ensinamento que Jesus realmente quis passar ao povo daquela época. Então aqui vamos lá.
Porque o incrédulo, quando lê essa parábola, ele sorri. Porque ela lhe parece uma puerilidade, muito pueril, infantil, ingênua. Porque ele não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa. Ainda menos, né, ele não entende ainda menos, que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. E as parábolas, diz o incrédulo, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites da verdade, do verossímil. Então a pessoa incrédula, né, ao ler, vai ter essa primeira impressão. Que confusão é essa? Quanta confusão por causa de uma festa de casamento, e ainda os outros matam o servo. Confusão. Mesmo sendo uma parábola, tem que haver uma certa veracidade. Então, levado ao pé da letra. Mas, vamos ver. Pode-se dizer, né, o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas do seu envoltório, para procurar-lhes o sentido oculto. Jesus auliu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte deste ponto de vista. Então veja bem, toda a fala de Jesus era num sentido, era numa abordagem muito mais ampla, né? Ele não levava em consideração apenas, gente, a vida presente. Ele estendia, os seus ensinamentos são extensíveis à vida espiritual, à vida do ser humano, não somente enquanto encarnado, como desencarnado, e na sequência de todas as suas vivências. Então tem que ter esse sentido de amplitude. E Jesus se apoderava, então, do que para aquele povo era um costume próprio. E ele fazia, então, uma analogia com aquela realidade, para que eles entendessem. O que para nós hoje é um bizarro, para o povo que ouvia naquela época, era perfeitamente pertinente. Né? Como se a gente contasse uma história infantil com a moral. A criança entende a linguagem dos bichinhos, das fadinhas, os bichinhos conversam, e você passa para uma criança um ensinamento moral através de uma fábula infantil, onde os personagens conversam, independente de ser bicho, de ser coisas, né? E ela entende. Então Jesus lançava a mão dessas parábolas, utilizando-se dos costumes da época, da vida da época, do cotidiano daquela época, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter bem em mente. E os espíritos, quando nos trazem as instruções aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm essa preocupação de desvendar, vamos lá, vamos aprofundar o que realmente Jesus pretendia falar. E conseguiu, tanto é que até hoje nós estamos aí, né, o cristianismo é a maior religião do planeta. Bom, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, quando os empregados do rei saíram para fazer o convite a todos aqueles que já foram convidados, com antecedência, né? Receberam convites, os servidores foram só para, vamos lá, vocês vão casar, para confirmar presença, vamos dizer assim, né? Fez alusão a quem? Aos hebreus, né? Que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas.
que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas as suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo, que absorvidas pelas coisas terrestres são indiferentes com relação às coisas celestes. Então veja a sabedoria. Então Jesus explica através da parábola o seguinte: os convidados para as núpcias são os hebreus. E quem eram os hebreus? Todo o povo hebreu que seguia a religião judaica, né? E nós sabemos que os hebreus, eles tinham a religião judaica e estavam muito divididos naquela época, inclusive. Nós vamos ver logo mais que isso tem todo sentido. E os hebreus, esse povo, foi o primeiro povo que realmente reconheceu a existência de Deus único. Eles tinham essa consciência. E esse mesmo povo recebeu muitos profetas antes de Jesus. E eles ignoraram. Ignoraram os avisos. A ponto de não aceitarem o próprio Cristo quando este veio. E os profetas aqui na parábola são os servidores do rei, que vão reforçar o convite, vão exortá-los para que eles sigam, que eles cheguem ao reino dos céus, que é a festa de núpcias. Bom, era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Então eles tinham essa certeza, porque afinal de contas, Deus prometeu a Abraão, que ele se propagaria por toda a terra, Mas sempre tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Então eles acreditavam sim no domínio pela força, pela imposição, Então eles, apesar de acreditar em Deus, toda a conquista da terra prometida, eles entendiam que esta viria através da força, da imposição. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas, certo? Então, ou seja, antes da vinda do Cristo, somente os hebreus eram um povo que acreditava num Deus único. Porque os demais povos eram idólatras, eles adoravam ídolos, eles tinham ídolos para tudo, eles adoravam imagens, deuses, e acreditavam em vários deuses. E se alguns homens superiores ao vulgo, então essa era a situação na época de Jesus. Então tinha os hebreus, o povo judeu que acreditava no Deus único, tinham os idólatras e politeístas, de outro lado, e havia, sim, alguns homens que se destacavam da mediocridade e que eles conceberam, independente de serem, eles não eram nem judeus, eles não eram judeus, e eles perceberem e admitiam a unidade divina, certo? Mas essa ideia, ela
era concebida individualmente e ficava no campo pessoal de cada um. Mas em nenhuma parte ela foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob o véu misterioso. Então, existiam sim filosofias, né, muito a portas fechadas, de pessoas que concebiam um Deus único. Eles adentravam até em certos conhecimentos, mas esse conhecimento não era propagado, ele não era compartilhado, certo? Então essa era como a sociedade, a humanidade era formada no tempo de Jesus, em termos de crença, em termos de religião e filosofia. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Então, eles eram monoteístas declarados. E foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Essa seria o destino, né, do povo judeu, certo? Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. Então, o que acontece? Os judeus, então, se desenvolveram, eles desprezaram a parte moral de tudo que eles haviam recebido de Moisés e outros, e se preocuparam muito com as práticas exteriores, com o ritualismo, com os dogmas, e aí foi a desgraça deles, certo? E o mal chegar ao auge, a nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. O que eles ganharam com isso? Diversas contendas. Eles discutiam entre si. Foram fatiados, né, em seitas diversas. Eles não se entendiam mais. E cada qual, né, queria que o seu ponto de vista prevalecesse. E eles, ao invés de simplificar, né, de voltarem àquela religião, a todo aquele conhecimento espiritual, para o desenvolvimento do ser, da moral, né, e da prática de tudo que estava contido no ensinamento na lei de Deus, eles se perderam. Eles se perderam nos próprios códigos que eles criaram, né? E, pior ainda, eles se fragmentaram em diversas seitas menores. E foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Então foi a grande perda deste povo. Eles se perderam pelo orgulho, né? Porque cada qual queria fazer prevalecer e dominar as massas, eles tinham a sede de poder, enfim. E simplesmente eles ignoraram, fecharam os ouvidos aos ensinamentos de amor, de caridade de Jesus. Bom, e seria injusto, todavia, acusar, então aí os espíritos fazem aqui uma ressalva. Também acusar os hebreus de toda essa desgraça também não é justo, porque ele fala assim, porque essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus. Os fariseus,
eles, assim, tanto um quanto o outro, se perderam perderam a nação. São os principais, as duas seitas, né, que foram as principais responsáveis pela fragmentação, pelo enfraquecimento da nação judaica. Embora os saduceus em bem menor número, mas tinham pessoas muito influentes que faziam parte desse grupo dos saduceus. E os hebreus eram num número maior, era o predominante. Mas por quê? Porque nos fariseus, o que prevalecia? O orgulho e o fanatismo. Eles se achavam superiores e detentores de todo o conhecimento e bem superiores. Eles tinham regras muito rígidas, né? E eram fanáticos por estas regras, por este rigor. Todo esse rigor do ponto de vista do rito, da ritualística. E os saduceus pela incredulidade. Os saduceus começaram a questionar toda a lei e eles tinham uma preocupação muito prática. Eles eram muito mais voltados à matéria. Né? Então a preocupação deles era muito mais voltada com o ter, com o enriquecimento, eles também pelo sensualismo, certo? Então ele era a parte mais materialista dos judeus. Então essas duas facções foram as principais que levaram a nação a ruir. E são eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados, né? Que se recusam a comparecer ao repasto das núpcias. Então, quando Jesus se refere, nessa ressalva aqui dos mentores, também não é justo falar todos os judeus, mas são principalmente os fariseus e os saduceus. Né? Eles tinham tudo, eles tinham conhecimento, eles tinham condições, eles tinham abrangência, eles conseguiriam, né, levar este conhecimento, eles conseguiriam, eles eram predominantes. No entanto, eles se recusaram a participar das bodas. Eles se recusaram a ouvir o que Jesus trouxe, né? O Senhor, vendo isso, fez convidar a todos, né, os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os povos, pagãos, idólatras, né? E que estes, aceitando essas palavras, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Então, a palavra de Jesus foi democrática, né? Ela alcançava a todos. Pelo conhecimento, pelo preparo, esperava-se, né, que os lugares realmente reservados, os principais convidados, seriam aqueles que já haviam sido preparados para receber os ensinamentos de Jesus, para penetrar no conhecimento da vida futura, etc, etc. Porém, estes não ouvindo, certo? Chegou aos ouvidos de todos, indistintamente. E eles tiveram espaço, eles foram, por si só, por livre vontade, né, participar das bodas. Isso quer dizer, eles abriram os seus ouvidos para escutar a palavra de Jesus. Mas não basta ser convidado, também tem isso, não basta ser convidado, ir lá e ouvir a palavra. E também não basta levar o nome de cristão, né? Não basta levar o nome de cristão, bater no peito e dizer que é cristão. Nem se assentar à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, aí vem o significado, né? Nós temos aí o significado das vestes, né? Das roupas apropriadas para participar das núpcias.
E o que seriam esse vestuário próprio do convidado para participar das núpcias? É exatamente ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente, então que lei é essa? Ele afirma, ela está inteiramente contida na seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Né? Então, ou seja, toda essa condição, né? esta lei, né? Segundo o Espírito, que demonstra a pureza de coração, esse preparo para participar do banquete nupcial, que é o quê? Adentrar o mundo real de Deus, onde não há dor, não há sofrimento, né? Onde o amor predomina. Para isso não basta ouvir a palavra e dizer eu sou cristão. Né? E ela se resume, né, esta palavra, esta lei, ela está concentrada nesta frase: fora da caridade não há salvação. E se nós pensarmos bem, realmente é isso. Nós vamos ver que em outras lições, quando se fala de caridade, é isso. Então é a palavra que concentra, assim, toda a lei moral de Jesus. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos, né, há que aguardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Então, assim, não é algo, até hoje, né? Naquela época era pouco, hoje continuamos a ser poucos, a ouvir, a compreender, a fazer parte deste banquete. Né? Ainda somos poucos, porque nós ainda não adentramos, nós não nos conscientizamos de fato do que significa fora da caridade não há salvação. Nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão dos nossos caprichos, do nosso personalismo. É difícil, né? Então, às vezes a gente tem... Porque é muito mais fácil nós termos justificativa para tudo. Né? Então, quando a gente vai praticar mesmo, é um exercício constante que nós temos que fazer. Porque não é simples, mas não é impossível. Porque depois nós vamos ver na outra lição que Deus não seria assim tão obtuso de nos criar, de nos conceder esse planeta para que a gente contribua com a melhoria, com o progresso do planeta, se todos nós estivéssemos condenados a não evoluir, né? O nosso destino, o nosso paradeiro é a evolução, é a perfeição, certo? Mas para isso, nós temos que fazer realmente desenvolver um autoconhecimento e buscar de fato, não apenas ouvir, mas praticar. É tudo de uma vez? Não, a gente tem que começar pelo que a gente tem de pior. Então, às vezes, nós temos alguns defeitos predominantes que se chocam com este conceito de fora da caridade não há salvação. Eu acho que a gente tem que começar por algum pedaço aí, né? Na semana que vem, a gente vai discorrer sobre a porta estreita, que de fato é uma consequência, né, da parábola do festim das bodas. Então, ele é um complemento. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer uma observação, até enriquecer aqui a explanação? Sandra, essa parábola, como
o articulista aí, o mentor comentou, é bastante controvertida, né? E é bastante extensa. E Jesus, na sua magnitude, em momentos, de repente, fala uma sequência tão lógica, né? Impressionante como ele fala uma palavra longa, com tantos ensinamentos, envolvendo tantos momentos da humanidade, né? É verdade. E assim, de repente, assim, foi saindo. Boa, Não é? boa observação. O Beli está falando que, assim, exortando o poder de síntese de Jesus, né? E realmente, essa é uma característica dos espíritos evoluídos, quanto mais Jesus. Quem lê coisas de Emmanuel também percebe que ele tem esse poder de síntese, né? Numa frase, ele nos diz muitas coisas. É uma característica, porque, como o Rebeli falou, os hebreus, os fariseus, né? Os fariseus, por exemplo, eles surgiram, não é preciso, mas 180 a 200 anos antes de Cristo, né? Os fariseus, porque os hebreus já existiam, então eles já foram se dividindo. Então, quando se fala, foi levada a palavra, né, aos hebreus, aos saduceus, está se falando de 300, 400 anos, como é os saduceus, que já há mais tempo. Os saduceus, de 248 anos antes de Cristo, né? Então, quando ele está falando para esse povo hebreu, que já estava se fatiando muito antes dele chegar. E neste interregno, quantos profetas vieram, né, esclarecer, vieram reforçar o que Moisés falou? Muitos profetas foram enviados, né? E cadê que eles conseguiram realmente se sedimentar naquele conhecimento? E quando falou terra prometida, realmente aquele povo estava destinado a espargir para toda a humanidade aquele conhecimento, porque eles, os hebreus, os fariseus, eles não só acreditavam em Deus, como eles tinham também o conhecimento da imortalidade e tudo mais. Percebe? Então, mas até quando nós vamos continuar questionando? Até quando nós vamos perder tempo, né, com as nossas argumentações, com os nossos questionamentos infundados? Não que a gente não deva questionar, a gente tem que questionar, tem que estudar, mas o que a gente percebe é que muita gente não lê e questiona. Não lê uma página e questiona. O coitado que lê é obrigado a ficar encontrando argumentos e explicações. Eu não dou explicação, porque assim, mal eu entendo o que eu li, né? Eu entendendo, para mim está ótimo. Se alguém quiser trocar, né, figurinhas, ótimo. Agora eu vou ficar convencendo? Não vou. Não acredite, né? Ninguém está obrigado a acreditar, certo? Mas não vamos perder tempo com contendas e nem criar artifícios para agradar um ou outro, né? E se perder. Porque foi o que a Igreja Católica, né, lá nos anos primeiros depois de Cristo, que para se amoldar, né, aos romanos, não sei o que, ele foi dando um jeitinho aqui e ali, né? Então tem livros que a gente vê que nas igrejinhas, coitado, os pobres sentavam lá atrás, ou ficavam de pé, e os bambambãs que sentavam na frente, na igreja de Cristo, né? Era um jeito de se adequar àquela coisa. Então a gente vai se perdendo com essas coisas, né? Então, gente, já fui além do meu tempo, muito obrigado.
Agora, vamos cada qual aí no seu trabalho. Quem estiver com papelzinho para o passe especial, por favor, aguardem sentados.